Próximo capítulo de número 2, continuação do capítulo 1. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Bem, começa o capítulo 2, é a continuação do 1, falando de Moabe. Moabe é o irmão de Amon e descendente de Ló. E aqui diz que também viria um juízo sobre ele, né? Você já sabe que a expressão por 3 e por 4 quer dizer, se fosse por pouca coisa, não aconteceria. Mas não é por pouca coisa, né? Vocês aprontaram muito. E aqui está dizendo que eles queimaram os ossos do rei de Edom até reduzir a cal. Você fala assim, poxa, mas eles não eram povos de Deus? Bom, povo de Deus é o povo de Israel que tem a lei. Mas todos esses povos têm um domínio de Deus. E automaticamente eles não são israelitas, mas eles são semitas. E Deus tem um controle sobre os semitas. De forma que aqui nós temos uma grande visão de que Deus ele julga as nações, independente de serem ou não próximos aqui, ó. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. Som de buzina quer dizer som de guerra. Então está anunciando o quê? Que haveria uma grande invasão. Queriote, que você leu aqui, é justamente a cidade, é uma cidade de Moabe, a principal cidade, no caso, seria a capital na ocasião. Enfim, ele está dizendo que haveria um grande estrondo, uma grande aflição. E tirarei o juiz do meio dele, a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Tipo assim, tirar o juiz quer dizer tirar a classe alta. O rei, que é o principal juiz de toda a nação, e os demais. Assim diz o Senhor, 2 pontos. Por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Vamos lá, agora o negócio fechou. Você viu que ele mandou o recado para as nações e volta. Agora ele fechou em Judá. Judá já está coladinho, porque Judá é irmão, né? Quer dizer, na verdade é o mesmo povo. É uma parcela de Israel. Ele diz claramente que eles deixaram a verdade de Deus, a lei de Deus, e se entregaram às suas próprias mentiras, quer dizer, doutrinas dos homens. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Só que na verdade Judá só seria disciplinado e foi na frente pela Babilônia. Judá não foi disciplinada pela Assíria. Agora Israel sim. 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem, olha aqui, o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Olha só que situação. Ele está dizendo aqui o seguinte: a punição ela veio caminhando dos parentes, dos vizinhos, passou por Judá, que é irmão, e chegou agora a Israel, que é o alvo do livro, né? Já ia dizer da carta, mas é do livro. Então aqui diz que Israel estava cometendo todo tipo de barbaridades sociais, vendendo um justo por dinheiro. Quer dizer, isso aqui quer dizer isso, fazendo corrupção, praticando a corrupção, e o necessitado por um par de sapatos. Ou seja, você tem que dar a causa ganha para um e você dá para o outro, porque você recebe alguma coisa. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Aqui, ó. Eles pervertem o caminho dos mansos, ou seja, a exploração dos pobres. Quando ele fala suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, ou seja, o pobre é aflito e necessitado, clamando no pó, no saco, na cinza, e eles extorquiam estes pobres, ó. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanar o meu santo nome. Veja bem, porque pela lei era proibido o pai possuir a mulher do filho, o filho a mulher do pai, ou ambos simultaneamente, ok? Mas a grande verdade é que isso está ligado a rituais de idolatria. São rituais que automaticamente envolvem uma corrupção. Então isso aqui ele não está falando somente de um pai ou da mãe entrar a filha, a mulher, a mesma mulher, não é isso.
Aqui ele está falando que nos altos se cometiam tais barbáries, porque os cultos idolátricos, quando uma pessoa se prostituía cultualmente, ela recebia vários homens, inclusive o pai e o filho, talvez quase que simultaneamente, porque estavam ali à disposição. 8. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas. Por que roupas empenhadas? Porque eles extorquiram de pessoas que não tinham recursos, ó. E na casa de seus deuses, ou seja, na idolatria, bebem o vinho dos que tinham multado, ou seja, eles multavam, tiravam a grana, ali no caso, o que a pessoa tinha que pagar, e não necessariamente era dinheiro, e a pessoa pagava com sua posse, no caso aqui pagou até mesmo com vinho, e eles levam isso para fazer aquele culto nos montes, que era a idolatria, para que justamente Deus se aborrecesse mais ainda. Aí ele fala, não obstante, quer dizer, contudo, eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como dos carvalhos, mas destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Você entende isso aqui? Ele está dizendo, olha, eu peguei esse povo, meu povo, limpei a terra, que é a terra de Canaã, acabei com os amorreus, acabei com os gigantes da terra, que eram grandes como os cedros e a força como o carvalho. Eles não teriam condição de vencê-los, mas Deus é que deu a vitória. E ele fala, e eu coloquei nessa terra, e automaticamente destruí pela raiz por baixo e pela copa em cima. Por quê? Pelo fruto em cima. Porque está dizendo que ele aniquilou pela raiz os gigantes, para que Israel habitasse na terra. Aí ele fala mais, também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Tipo assim, eu botei vocês na boa, coloquei vocês na cara do gol, e vocês me aprontaram com injustiças sociais, com exploração do proletariado. Aí ele fala mais, e dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus, profeta para acusar o erro, nazireu aquele que fazia um voto. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Palavra pesada. Ele está carregando a mão para cima do reino do norte, que é Israel. Aí ele diz mais, mas vós aos nazireus deste vinho a beber. Tu sabe que o nazireu não podia beber vinho, comer uva, nada de uva, cortar o cabelo, né? E aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizei, ou seja, proibindo os profetas de falarem aquilo que vinha de Deus, que condenava os seus atos idolátricos. 13. Eis que eu vos apertei no vosso lugar, como se aperta um carro, olha aqui, cheio de manolhos. Manolhos quer dizer a produção de grãos. A produção de grãos. Então aqueles amarrados, aqueles cestos de grãos, de manolhos, eles ficavam acondicionados dentro de carroças e bem apertadinho. Então ele está dizendo assim, eu estou apertando vocês como um carro cheio de manolhos, quer dizer, cheio de grãos que foram colhidos. Assim que de nada valerá a fuga o ágil, quer dizer, o ligeiro, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua mão. Quer dizer, ninguém tem como fugir dessa ação de Deus, ó. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés, quer dizer, o homem de guerra. Ligeiro de pés é o ágil, né? Se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará sua alma. Porque na peleja tinha os que vinham a pé e tinha os que vinham a cavalo. Está dizendo aqui, uma linguagem figurada, ninguém vai escapar do juízo que vem de Deus, ó. E o mais animoso, quando fala animoso, não é o cara que está alegre, não. Animoso é o cara mais corajoso, mais valente, mais guerreiro, aquele que vai para cima da situação. Diz aqui, ó, entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Fugir nu é porque na verdade ele não tem como enfrentar a situação. E a nudez era símbolo de escravidão, de domínio e de cativeiro. Você já percebeu que o profeta Amós, ele traz uma palavra muito pesada, muito dura contra o reino de Israel. Por isso você deve ter cuidado para não entender que aqui está falando para Judá. Não, está falando para o reino do norte, reino de Israel. Esse foi o capítulo 2 do livro de Amós, em breve o capítulo de número 3.